Eu sou a Ana. Eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de plantas medicinais e fitoterapia. Então, a minha pesquisa é o uso de plantas medicinais pelas moradoras da Vila Planetário, que é uma comunidade urbana aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Antes de começar a apresentar a pesquisa propriamente dita, é importante destacar que eu sou uma cientista social fazendo uma pós-graduação na faculdade de farmácia. Então, o meu olhar ele vai partir das pessoas, sempre, e a pesquisa ela foi toda pensada, construída, executada a partir de um posicionamento anticapitalista. Agora vamos juntar a planta e, gente, ver como é que saiu. 80% da população mundial utiliza plantas medicinais e seus preparados. E o Brasil, ele é o país que tem a maior diversidade vegetal do mundo. Além disso, a gente tem uma história muito potente e de resistência dos povos originários, indígenas e quilombolas e da transmissão de conhecimento que eles mantiveram de geração em geração. Já aqui nas cidades, as hortas são as formas mais utilizadas para a reprodução social desses saberes, além de serem um lugar de segurança, um lugar de refúgio, de trabalho, de socialização para as comunidades. Adiantando a próxima sessão, é importante a gente sempre ter em mente que não existe justiça plena se ela não for concomitante entre a justiça ambiental e a justiça social. E é com foco no trabalho multifuncional das hortas urbanas nas comunidades vulneráveis que essa pesquisa vai seguir. Então, seguindo a pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre hortas urbanas e qualidade de vida, com foco na multifuncionalidade das hortas. Elas estão para além dessa ideia básica e óbvia de cultivar alimentos, de ajudar na alimentação, poder nutricional, poder medicinal das plantas. O principal motivo de participação nas hortas em uma pesquisa de mestrado que foi feita aqui em Porto Alegre foi o de socialização, trazendo um viés à horta de espaço e pretexto para a organização de articulações, como eu já tinha falado antes ali no início, né? A gente pensa a horta como uso de território. É nesse território que as pessoas organizam toda a sua existência. A Anna Tsing traz um conceito sobre, ela fala um pouco sobre lugares familiares, que a pessoa anda tanto naquela mesma paisagem que ela começa a reconhecer a paisagem e se identificar nessa paisagem e identificar ali um lugar familiar e que esse se torna um espaço para aproximações multiespécie. E por que não, daí já, não é o que a Ana sim fala, mas fazendo associação com a ideia anterior do Acosta, do conceito do bem viver, por que não essas aproximações multiespécies nos ajudarem com o sonho, né, do fim da separação entre humano e natureza, para a gente parar de ver as coisas dessa forma. E aí a Ana Tsing ainda traz uma correlação negativa entre, de um lado, a diversidade e, de outro lado, o investimento de capital. Ou seja, o capitalismo contra a sociobiodiversidade, que é o que eu vou falar, acho que várias vezes aqui. Então, a caracterização da área de estudo. A Vila Planetário, ela é essa comunidade, ela fica, tá aqui o recorte dela do Google Maps, ela fica localizada a aproximadamente 6 quilômetros do centro da cidade. Então, embora ela seja uma vila, seja uma comunidade e seja de pessoas vulneráveis, ela não está na periferia geográfica, ela está numa região super central da cidade. A vila é composta, ela tem 51% de mulheres, 62% de pessoas pretas ou pardas, 46% das pessoas não chegaram a concluir o ensino fundamental e a mais da metade das pessoas recebe até 2 salários mínimos. Na Vila Planetário está localizado o Instituto Misturaí, que é uma organização da sociedade civil que existe desde 2018, presidida por duas mulheres pretas residentes da Vila Planetário, a Mara e a Adriana. E nessa ONG, a gente chama de ONG, nessa instituição que vive de doações e da qual eu sou voluntária, existe um projeto socioambiental chamado Regeneraí. Esse projeto atua com educação ambiental e construção de hortas comunitárias. Nós já temos 3 hortas, na verdade 2 construídas e uma em construção aqui em Porto Alegre, e 2 delas são na Vila Planetário. A metodologia utilizada, então. Essas pesquisas elas foram feitas com entrevistas semi-estruturadas, diretas, pessoais, por meio de formulários que eu fui preenchendo enquanto elas iam me respondendo. O método foi utilizado o método não probabilístico de amostragem, que se chama bola de neve, que eu identifiquei 4 pessoas para partir a pesquisa, pessoas que eu já conhecia, que já frequentavam minimamente a horta, e essas pessoas, quando eu terminava a entrevista, cada uma dessas pessoas foi indicando outra pessoa para ser entrevistada. No total, foram entrevistadas 8 pessoas. Meu Deus, tá passando muito rápido. Tá, resultados e discussão. Vou ter que correr. 100% das entrevistadas, então, foram mulheres, 100% idosas, com uma média de idade de 68 anos. As origens delas, apenas uma delas era de Porto Alegre, as outras 7 vieram do interior do Rio Grande do Sul.
Todas elas responderam que tem religião, na pergunta que eu fiz sobre religião, porque eu queria investigar se elas iriam usar plantas na religião, mas nenhuma indicou nenhuma planta para fim religioso. Porém, muitas delas tinham nas casas plantas que são popularmente conhecidas como protetoras de espaço, como, por exemplo, a popular espada de São Jorge, a arruda, espada de São Jorge, Comigo Ninguém Pode, Levante, enfim, várias plantas popularmente conhecidas como plantas de proteção. A escolaridade delas, apenas uma chegou a iniciar o ensino médio, as outras todas, uma nunca estudou e as outras 6 pararam no ensino fundamental. Então, quando foi perguntado para elas o que são plantas medicinais, o que elas entendem como planta medicinal, a maior parte delas apenas mencionou o nome de alguma planta em vez de trazer o conceito. 37,5% falaram que é planta para tratar doenças ou que se usa em lugar de remédio. Sobre a forma de aprendizado, se verificou que os estudos que foram usados de referência já diziam, né, que o conhecimento ele é intergeracional, ou seja, ele é transmitido entre as gerações. Todas elas mencionaram ter aprendido dos ancestrais, pai, mãe, avó, sogro, sogra. 3 delas mencionaram que, além desse conhecimento transmitido, elas também buscavam em publicações, livros e também nas redes sociais. Mencionaram o Facebook, por exemplo. Foi perguntado sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do SUS e 75% das pessoas não conhece, não sabe que existe essa política. Já 25% responderam que conhecem e apenas 12% diz que já foi indicada de utilizar planta como no tratamento. Sobre as plantas agora mesmo. Foram mencionadas 42 plantas diferentes. Dessas 42, 5 foram mencionadas apenas porque são gostosas. Não foi dito que o uso é medicinal. Essas plantas são a menta, a maçã, sálvia, hibisco e o anis estrelado. Sobre a origem das plantas, né, de onde vêm essas plantas mencionadas, a maior parte, 60% é exótica, 29% nativa, seguidas depois das exóticas naturalizadas e 2% importada. Quando se perguntou a parte, e se pesquisou a parte da planta utilizada, né, com fim medicinal, 74%, a maior parte, foi folha, depois seguido de flor, fruto, casca, semente, rizoma e bulbo. As formas de uso, então, das plantas, 71% a forma de uso que elas mencionaram foi o chá, 9% o chimarrão, seguidas da alimentação, emplastro, uso tópico, tempero e maceração. Aqui é muito legal observar sobre o chimarrão, que é a erva mate, a Ilex paraguariensis. Ela foi mencionada ali em 9%, né, dos usos, mas ela não foi mencionada enquanto uma planta medicinal. Ela foi mencionada como, vamos dizer, veículos do uso da planta. A pessoa usava cidreira para se acalmar, botava no chimarrão, por exemplo. Nem era cidreira um dos exemplos que elas falaram. Acho que cidreira era por gostoso. Mas, enfim, elas usavam plantas para fins medicinais no chimarrão e não consideravam que o chimarrão era ele próprio uma planta com uso medicinal, né? Aí as plantas mais mencionadas por elas, em primeiro lugar ficou a Marcela, que foi citada por todas as pessoas. Aí em segundo e terceiro ficou empatado o guaco e a Ora pronobis, seguidas do poejo, penicilina, boldão, capim-cidró, folha de limoeiro, cidró pessegueiro e pitanga. Assim, eu estou usando os nomes aqui, os nomes populares mencionados por elas, porque eu acho que gostaria que fizesse sentido, muito sentido para elas também, que se fossem buscar, se tivessem a curiosidade, que elas busquem da forma que vai fazer sentido para elas. Nas planilhas, na pesquisa escrita, tá sim, ali tem as espécies, gêneros, famílias, enfim, mas aqui eu quis trazer os nomes populares mesmo. Então, as fontes de consumo, né? De onde essas pessoas. Isso foi muito legal. De onde as pessoas estavam tirando essas plantas que elas utilizavam. 37%, que foi a maioria, compra no mercado. Elas citaram o mercado público de Porto Alegre. E também uma feira ecológica que tem ali perto da vila, nos sábados. 34% das pessoas buscam as plantas lá na horta comunitária, 13% trazem do interior, 11% dos próprios quintais e 5% das ruas da vizinhança. E daí eu fiz um levantamento das plantas que são consumidas em mercado local, mas que têm condições de ser cultivadas aqui em Porto Alegre. Se a gente trouxer para a horta todas que elas citaram, das que podem ser cultivadas aqui e que não são árvores, né, que não caberiam no espaço da horta, a gente conseguiria que a fonte da planta fosse maior na horta. Então a gente conseguiria chegar em 56% das plantas citadas serem consumidas da horta comunitária, em vez de 34%, que é o que está atualmente. Isso foi muito legal.
Então, considerações finais. A pesquisa buscou fundamentar, em base científica, por método qualitativo e etnográfico, com as entrevistas, certo tipo de conhecimento que é não científico, que é de tradição oral, sobre as plantas medicinais e os usos domésticos. O objetivo geral, então, de fazer o levantamento das plantas foi atingido. A hipótese de que essa pesquisa e a construção das hortas, construir o canteiro com as hortas, com as plantas que elas mencionaram, vai ajudar no senso de pertencimento, isso a gente só vai poder verificar a longo prazo. A aproximação com os moradores através das entrevistas, ela foi contundente em mostrar o interesse e a presença viva desses saberes ancestrais até os dias de hoje. Espera-se que a vivência e construção comunitária nas hortas urbanas possa ser uma retomada da conexão e respeito à natureza. A cidade, segundo o Krenak, segundo o Krenak, segundo que se vê, né? Ela foi invadida pela indústria e pela produção, e ela transformou a lógica de vida coletiva em vida privada. Deixa eu só achar aqui porque eu não vou conseguir ler. Eu quero concluir, então, a pesquisa com um trecho do próprio Krenak. Eu escolhi e prezo muito que a última palavra da minha pesquisa sobre plantas medicinais seja dele. Então, vamos erguer um bosque, jardins suspensos de urbanidade, onde possa existir um pouco mais de desejo, de alegria, vida e prazer, ao invés de lajotas tampando córregos e ribeirões. Afinal, a vida é selvagem e também eclode nas cidades.